Olá, pessoal. Boa noite. É um grande prazer estar aqui para conversar com vocês em relação a esse tema que para mim é super importante e que eu gosto muito, estudo bastante, me dedico bastante. Então, hoje nós vamos falar sobre como prevenir lesão perineal no parto. Vocês vão ver que é uma preparação muito grande, né, que vem desde antes do trabalho de parto, né, para que a gente tenha, então, o nosso objetivo principal, obviamente, que é o nascimento de um nenê saudável e uma mãe saudável e feliz, né? Mas se a gente também conseguir reduzir o risco dela ter algum tipo de lesão perineal, a gente vai estar cumprindo com estrelinha, então, o nosso objetivo, né? Além do fato, né, obviamente, do binômio estar em segurança e bem. Eu não tenho um conflito de interesse diretamente relacionado. As lesões do períneo, né, durante o parto são uma preocupação bastante importante no mundo todo, né? Isso é uma reportagem da BBC agora de 2019, né, falando do trauma que as pacientes podem ter quando tem um bebê e que parece que muitas vezes vem sendo ignorado, né? Isso é uma reportagem em inglês. Nos Estados Unidos teve uma outra reportagem na Cosmopolitan, que é um pouco mais antiga, mas que traz essa foto que para mim é um tanto quanto chocante, que é um bebezinho com fralda e a mãe ali, né, a puérpera também com fralda, né? Falando então de que milhões de mulheres sofrem injúrias, lesões, né, durante o parto, e por que os médicos não estão preocupados, não estão diagnosticando, não estão prevenindo isso, né? Então, a gente veio aqui para falar exatamente no que pode ser feito. Então, como a gente pode, então, prevenir e, e trazer uma possibilidade de um nascimento saudável e, além de tudo, também uma redução do risco de lesão perineal. As lesões no assoalho pélvico, né, durante o processo de gestação e parto, elas acontecem desde a própria gestação, né? Existe compressão do assoalho pélvico pela própria gestação em si, a gente tem modificações hormonais que modificam a elasticidade dos tecidos, tem mudanças no próprio colágeno, tudo isso favorece o desenvolvimento de lesões. Afora isso, o parto também é um fator relacionado a essas lesões, né? Não só por compressão das estruturas, né, que a cabeça e o corpo do bebê fazem, né, mecanicamente, mas também pela distensão e fundamentalmente pela ruptura das fibras musculares. Então aqui é a hora da saída da cabeça, né, que a gente está vendo que há não só compressão, mas distensão e muitas vezes pode haver ruptura. O grande responsável pelas consequências do parto, em termos práticos e diretos, é a ruptura da fibra. Então, a gente, durante muito tempo, se questionava se era por mais a compressão, mais a distensão, mas os estudos mais recentes mostram que o que, de fato, vai repercutir tardiamente é quando há a ruptura dessa fibra. Então, todos os passos e as coisas que nós vamos falar hoje é para tentar evitar a ruptura. Muitas dessas rupturas são visíveis, identificáveis, né? E outras não, são lesões ocultas, né? Então, a gente, durante a apresentação, eu vou falar para vocês em relação à prevenção de lesões visíveis, obviamente, mas também a prevenção dessas lesões ocultas, né? Que são aquelas que às vezes a gente não identifica, mas que tardiamente podem vir estar relacionadas a aparecimento de sintomas do assoalho pélvico. Então, como eu falei para vocês, a gestação em si é um fator, mas o parto, né, é um fator mais importante em termos de lesão do assoalho pélvico. Que é um parto num ambiente nada confortável e nada ideal, né? Que é um parto realizado dentro de uma câmara de ressonância magnética para tentar entender como que é o impacto da cabeça na saída, né? E aonde que acontece esse suporte e maior risco de lesões e de danos, né? Então aqui vocês veem o bebezinho, né, entrando na pequena pelve e já aqui os pontos de apoio dele na musculatura. Então, óbvio que isso não é um bom lugar para parir, mas ajuda a entender o impacto que o parto, né, pode ter direto nessa musculatura. As lesões ocultas que eu comentei com vocês são as lesões do elevador, né, que às vezes não são, que muitas vezes não são vistas, mas que são identificadas na ressonância e que tem uma forte associação com o prolapso genital. Então, tudo que a gente vai falar aqui em prevenção
reduz a chance de lesão direta, mas também reduz a chance de lesão indireta, que é a lesão do elevador, que pode lá na frente vir a trazer um prolapso para essa paciente. Esse é um estudo que eu acho interessante de apresentar, porque ele fala do acompanhamento de mulheres por até tempo total de até 20 anos em relação ao parto, do que acontece com o assoalho pélvico, né? Quais os riscos que ela tem em relação ao tipo de nascimento que ela teve. Então, o que tem maior risco de lesão em termos de incontinência urinária de esforço é o parto instrumentado, depois o parto não instrumentado, e o menor risco deles é a cesariana. Isso nessa corte de mais de 1.500 mulheres, que no total aqui tem quase 20 anos de acompanhamento. Então, a incidência cumulativa chega a um pouco mais de 40% de incontinência nas pacientes, então, que tiveram um parto instrumentado. Aqui, em relação ao prolapso genital, então a gente tem, de novo, o maior risco parto instrumentado, depois parto vaginal, e o menor risco deles a cesariana. Mas, por favor, eu não sou um cesarista e eu não sou favorável à cesariana pensando em redução ou prevenção de lesão perineal. Só um dado epidemiológico que só para mostrar a associação direta da passagem do bebê com o aumento do risco das disfunções. Então, a gestação é um fator de risco, sim, mas a passagem pela vagina é um fator de risco independente e maior, né, do que o simples fato da gestação. Então, em termos tardios, a gente vê, então, que o parto aumenta, né, a chance de uma cirurgia reconstrutiva ao longo da vida. Se ele for não instrumentado, quando comparado com cesárea, aumenta em 9 vezes. Se ele for instrumentado, aumenta em 20 vezes a chance de uma cirurgia reconstrutiva. E a pergunta que a gente se faz a partir disso, né, é como reduzir esse risco de lesão e de cirurgia tardia, que obviamente a resposta não é fazendo cesariana, a resposta é prevenindo isso, prevenindo essas lesões ao longo do pré-natal e durante o trabalho de parto e durante o parto. Então, para a gente prevenir uma lesão, né, que envolve uma ocupação de espaço, a gente deve ou reduzir a estrutura que está passando pelo canal vaginal, né, de uma maneira saudável, obviamente, ou tentar ampliar esse espaço, né, facilitar essa passagem com a ampliação desse espaço sem causar lesão, né? Então, primeiro nós vamos falar em relação aos riscos que existem conhecidos já, né, de lesão do períneo, e aqui estão todos eles, né, com a sua razão de chances e seus intervalos de confiança. Vocês veem que a etnia asiática é um fator de risco, seu primeiro filho é um fator de risco, bebês mais pesados são fatores de risco, história familiar prévia de lesão perineal grave, né, que são os OASES, né, que são as lesões de esfíncter anal, também é um fator de risco. Fazer correção de dinâmica, indução de parto, variedades posteriores persistentes, anestesia epidural, parto com fórceps e episiotomia. Todos são fatores de risco, né? Mas nem todos eles são modificáveis. A paciente não tem como deixar de ser asiática, não tem como deixar de gestar o seu primeiro filho, não tem como deixar de ter a sua história familiar. Nessas questões em verde, é uma questão de boa prática obstétrica. A gente deve corrigir dinâmica se de fato houver indicação, induzir parto, se de fato houver necessidade. Variedade posterior persistente, se puder ser abreviada, teoricamente a gente reduz um pouco o risco. Fazer anestesia, hoje em dia a gente tem que respeitar, obviamente, a vontade da paciente, né? Se a paciente tem um limiar de dor menor e que exige uma anestesia epidural, é óbvio que a gente tem que disponibilizar, a gente não tem que fazer a paciente passar por uma dor que para ela não é suportável. Então, óbvio que se a gente puder investir em técnicas não invasivas de alívio da dor, elas vão ser muito bem-vindas porque também vão auxiliar nessa redução de risco. Mas se a paciente não tiver tolerância, né, e solicitar, acho que é absolutamente passível e a gente deve estar preparado, sim, para trabalhar com técnicas farmacológicas do tipo anestesia para redução de dor. Evitar o fórceps, ou seja, usar o fórceps quando realmente tiver indicação. Então, essas em verde são medidas de boa prática obstétrica, né? E as outras duas são os pontos onde a gente, pensando em fator de risco, a gente pode sim intervir e pode sim tentar reduzir, né? Então, a episiotomia mediana não deve ser mais feita, né? Porque tem um risco maior do que as demais, né? Técnicas de episiotomia, quando houver indicação. E um nenê com peso maior é uma medida também que a gente pode intervir, sim, procurando, obviamente, um bebê saudável, mas um bebê que não tenha um grande peso, porque isso sim é um fator de risco para lesão maior.
E aí eu coloco sempre essa meta-análise, que é uma meta-análise gigante, com mais de 1 milhão de pacientes, né? Mostrando, então, que o ganho de peso da paciente na gestação é um fator intimamente relacionado ao tamanho do bebê e, portanto, ao risco de lesão perineal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que controlar o peso da paciente de acordo com o que ela precisa para ter uma gestação saudável é um fator importantíssimo para as pacientes que querem reduzir o risco de lesão perineal. Vocês veem aqui, ó, que bebês, pacientes que ganham além, né, do peso recomendado, né? Então, além do peso, ganham peso além do recomendado, né? Vão ter mais chance de ter um bebê grande para a idade gestacional, que é a IG, né? E mais chance de ter um bebê macrossômico, né? Isso é estatisticamente significativo, né? Quando comparado a pacientes que ganham peso dentro do recomendado. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante discutir com os pacientes, o ganho de peso. A gente discute o ganho de peso por uma série de fatores, por diabetes, por, né, risco de diabetes e por outros riscos em geral. Mas acho que esse pode ser mais um fator de discussão e de convencimento da paciente da importância de controlar o ganho de peso durante a gestação. Redução do risco de ter um nenê grande e de ter um nenê macrossômico e de ter lesão perineal. Durante a gestação, a gente tem a possibilidade também, especialmente em primigestas, de fazer reforço muscular do assoalho pélvico. Então, os protocolos têm uma variação grande em termos de execução e de como fazer, e se possível, devem ser supervisionados por fisioterapeuta. Mas todos eles falam de, no mínimo, 36 contrações por dia, iniciando, então, no início da gestação, em geral, depois das 12 semanas. Então, os exercícios de reforço da musculatura do assoalho pélvico, contrações musculares, então, orientadas. Em geral, se orienta 15 contrações, 3 vezes ao dia, e começa assim, então, depois de 12 semanas. Essa é uma revisão da Cochrane agora de 2020, que tenta identificar, então, o benefício que o reforço muscular pode trazer, então, no assoalho pélvico, na redução, então, dos desfechos, das disfunções do assoalho pélvico durante a gestação e no pós-parto. Vocês vão ver, eu sempre trago esse slide de risco de bias, né, de vieses, né, dos estudos, especialmente nessas meta-análises, e vocês sempre vão ver que a gente tem, quanto mais vermelho vocês virem nessas barras, pior é o estudo, né, ou seja, maior é o risco de viés. Então, os estudos com parto, com gestação, eles têm bastante dificuldade de se fazer estudo de muito boa qualidade, porque é difícil de randomizar pacientes que estão dispostos a fazer uma terapia, então, às vezes acaba tendo que restringir muito os grupos, ou não é possível randomizar, então isso envolve um viés até para se tomar as conclusões, né? Mas, enfim, o que eu estou trazendo para vocês são as melhores informações científicas disponíveis. Aí vocês podem dizer, Lucas, mas são informações ideais? Para algumas coisas, talvez não, para outras, sim, mas no fim das contas são o que melhor a gente tem de informação científica em relação ao tema. Então, sim, reforço muscular durante a gestação, não, começando no final do primeiro trimestre, reduz a chance da paciente ter, então, previne a chance de ela ter incontinência urinária no período pós-natal imediato. Então, deveria ser aconselhado todos os pacientes gestantes, esses dados são mais fortes para primigestas, a fazer, então, reforço muscular durante a gestação para reduzir a chance de incontinência urinária. Como tratamento, os efeitos não são tão bons. Vocês veem que essa mesma meta-análise também avaliou como tratamento para incontinência fecal e não achou significância, então, reforço muscular como tratamento para incontinência fecal na gestação não se mostrou benéfico, mas isso há uma tendência de benefício, mas não foi significativo estatisticamente. E como tratamento para incontinência urinária, então a paciente já é incontinência, eu dizer para ela fazer reforço muscular durante a gestação, apesar de haver uma tendência também à significância, não foi, então, na análise global, considerado também com bom resultado. Então, o grande foco nessa terapia, que é o reforço muscular, é para as pacientes que querem fazer prevenção em incontinência urinária pós-parto. Os dados que nós temos hoje disponíveis dizem que sim, que a gente deve fazer reforço muscular para reduzir o risco de incontinência urinária para as pacientes que não têm ainda incontinência. Ainda no pré-natal, a gente tem uma outra terapia que a gente tem vários estudos, que é a massagem perineal. Ela pode ser feita, então, durante o pré-natal e também no momento do parto, mas agora vou falar especificamente sobre a realização dela durante o pré-natal.
Ela é recomendada em diversos centros internacionais, o Royal College mesmo recomenda que as pacientes façam, então na Inglaterra é uma rotina. A partir de 34 semanas, as pacientes são orientadas a se auto-aplicar a massagem perineal, com o objetivo de alongar a musculatura. Então, lembram que eu falei para vocês, ou a gente reduz o que está passando, ou a gente tenta ampliar de uma maneira segura e com menos trauma a abertura por onde vai acontecer a passagem do bebê. Então, ela é auto-aplicada ou aplicada pelo parceiro, no protocolo britânico, a partir de 34 semanas, então 2 a 3 minutos diariamente. A paciente se auto-faz o alongamento, então, em movimentos em U, para baixo e para os lados, tentando, então, uma melhora da sua percepção em relação à musculatura e um alongamento dessa musculatura, tendo, então, a recomendação nas sociedades britânicas. Essa meta-análise saiu agora faz pouco tempo, e foi a primeira a mostrar, então, juntando os artigos, né, que estudaram alongamento, massagem perineal, né, a partir de 34 semanas, mostrando, então, nessa meta-análise, as pacientes tinham que ter feito pelo menos uma vez por semana, né, mas alguns protocolos eram diários, como eu falei para vocês. Então, foram com 3.467 mulheres. E foi a primeira meta-análise a mostrar uma redução do risco de lesões de terceiro e quarto grau, que são as lesões grandes, lesões do esfíncter, né, da mucosa anal, lesões que causam uma grande piora da qualidade de vida da paciente a longo prazo, né? Incontinência fecal, que são situações que causam um grande problema para a paciente ao longo do tempo. Então, essa é a primeira meta-análise a mostrar que sim, massagem perineal na gestação reduz a chance de grandes lesões perineais, que é o nosso grande foco, né? Reduzir grandes lesões perineais. Então, aqui, a análise do grupo mostrou uma redução importante do risco de lesões perineais severas no grupo que fez massagem perineal, quando comparado com grupos que não fizeram. Além disso, também houve uma melhora, uma redução do risco de lesões perineais de qualquer lesão perineal, e também uma redução do risco de incontinência fecal. Então, tudo isso considerando massagem perineal durante o pré-natal a partir de 34 semanas. Alongar essa musculatura, teoricamente, protegeu o assoalho pélvico de lesões e das consequências dessas lesões. Então, é uma medida também que vem sendo já recomendada e que imagino que a sua recomendação vai ampliar, especialmente a partir desse resultado agora de 2020. A gente tem uma outra estrutura que também visa alongamento da musculatura, um outro aparelho, um device, né, que é o Epinol, que é um aparelho que eu particularmente me parece interessante, me parece bem interessante a ideia. Então, a ideia é também de alongar a musculatura, de melhorar a sensibilidade da paciente, a propriocepção. Mas os estudos randomizados que foram feitos, né, a gente revisou recentemente também esses estudos randomizados, para ver se o Epinol reduzia de fato o risco de lesão perineal, e eles não mostraram benefício clinicamente, né? Então, assim, a gente ainda tem muita gente que usa Epinol, fisioterapeuta, e quando a gente orienta para o paciente fazer acompanhamento no pré-natal com o fisioterapeuta, muitas delas usam o Epinol, mas a gente não pode prometer que o Epinol vai reduzir o risco de lesão perineal, porque os trabalhos não mostraram isso. Ele ajuda na sensibilidade da paciente, na própria percepção da paciente. Então, a minha impressão dele, ela é boa, mas os estudos não foram nesse mesmo caminho e não mostraram benefício clínico. Então, não que ele não seja possível de ser usado, mas a gente não tem evidência de lesão perineal com esse equipamento. Então, em se falando de pré-natal, a gente tem a possibilidade, então, de orientar a paciente em relação ao seu assoalho pélvico e ao seu risco individual, se ela tem mais ou menos fatores de risco, para que ela tenha maior capacidade, ou para que a gente tenha maior ênfase em orientar ela a aderir às medidas de controlar o peso, de reforçar a musculatura e também orientar a paciente a fazer massagem perineal a partir de 34 semanas. Se eu for pensar em prevenção de lesão perineal, essas são as situações ou as orientações que a gente pode fazer de acordo com as evidências que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, além de medidas preventivas no pré-natal, a gente também tem que pensar em prevenção no parto, né, no trabalho de parto, né, e no parto em si. E aí a gente tem que falar de compressas mornas, é a orientação que tem mais evidência, né, na literatura durante o trabalho de parto. Essa é uma outra revisão sistemática. Eu uso revisão sistemática nas aulas porque como a gente tem
estudo randomizado para um lado, para outro, eu acho interessante que juntar todos eles para tentar ter uma conclusão definitiva, né? Porque às vezes a gente pega só um estudo e acaba que a gente não chega a uma conclusão definitiva em relação ao tema. Então, juntando eles, a gente consegue juntar, né? Às vezes um puxa para um lado, dois puxa para o outro, a gente consegue ter uma conclusão mais global em relação àquele tema. Então, essa é uma outra revisão, então, sistemática, publicada agora recentemente também, com meta-análise, né, de 2.000 gestantes, né, de 7 estudos, né, foram realizados em 20 países, então. Então, um dos braços tinha que ter compressa morna, um dos lados tinha que ter compressa morna, e o outro, né, poderia ter outros tratamentos. De novo, eu chamo a atenção para vocês que a gente tem, como eu sempre falo, muito vermelho nessas barras aqui, quer dizer que a qualidade metodológica dos estudos não é a melhor possível, mas, de novo, lembrando que em se tratando de parto, envolve muita decisão da paciente, às vezes é difícil de conseguir envolver pacientes em estudos pelo fato da paciente ter suas próprias preferências, ter suas próprias, né, convicções, e às vezes ela não quer chegar a uma conclusão se ela já tem a conclusão dela em relação ao que é benéfico e o que não é. Mas, enfim, ainda assim a gente tem estudos e a informação científica que nós temos de melhor qualidade é o que eu estou falando para vocês. Aqui a maneira de usar, então, as compressas, né? Elas são usadas, então, na região perineal. Tem trabalhos que fazem isso a partir de uma dilatação, como a partir de 4 centímetros ou a partir de 6 centímetros. Outros usam as compressas apenas no período expulsivo, né? Então, apenas no período em que a paciente já está com a dilatação completa, então, suportando esse períneo, então, entre as contrações. A ideia é vasodilatação, relaxamento da musculatura e possibilitando, então, a passagem com um menor trauma desse bebê. E as compressas mornas, então, nessa meta-análise que foi agora publicada em 2019, que é a última em relação ao tema, aumentou, então, o risco de um períneo intacto e aumentou também o risco de um trauma perineal que não requer cirurgia. Então, foram protetoras em relação a lesões perineais ou uso de compressa morna, então, durante o trabalho de parto. Aqui é uma revisão da Cochrane em 2018, mas já aí falando em relação à fase ativa do trabalho de parto. As compressas mornas. Ficou faltando um slide aqui, pessoal, peço desculpas. Então, aqui é o uso das compressas mornas na fase ativa do trabalho de parto. Então, essa é a revisão da Cochrane em 2018, né? Então, nos grupos de comparação das compressas mornas, aqui nessa revisão da Cochrane, a gente tinha técnicas hands-off, tá? Que era não tocar no período da paciente durante o período expulsivo. Então, o fato, isso é uma discussão que se tem, tá? Porque como a compressa morna pode ser utilizada desde antes de chegar no período expulsivo, né? Desde o início da dilatação, existe uma discussão em relação a se usar a compressa morna seria considerada técnica hands-off, ou você poderia usar a compressa morna e assim mesmo fazer técnica hands-off. Mas essa revisão da Cochrane em especial fala em uso de compressa morna na fase ativa, então já com dilatação completa, e no outro grupo, nas comparações em geral, os outros trabalhos tinham técnica hands-off. Então ele está comparando hands-on com compressa morna, né? Não é estimular puxo, né? Mas é aquecer o períneo versus hands-off. E ele também mostrou uma redução de lesões de terceiro e quarto grau usando a compressa morna na fase ativa do trabalho de parto, dessa revisão da Cochrane, de 2018. Massagem perineal é uma outra situação, então agora no segundo período, já com a dilatação completa, é uma outra situação que também a gente vem tendo cada vez mais estudos. Essa é uma outra revisão da Cochrane em 2018, mostrando então uma análise de 15.000 mulheres que fizeram então massagem perineal com a técnica muito semelhante do que a gente tinha visto lá durante o pré-natal, mas agora no segundo período, né? Período a partir da dilatação completa. E, de novo, eles estavam considerando, num lado, massagem perineal e, no outro lado, hands-off ou cuidado usual. Então, comparando a realização de massagem, a maioria dos estudos era com hands-off, mas alguns com cuidado usual, que daí era suporte perineal com a mão, mas sem realização de massagem. E também eles viram que a massagem também aumentou a chance de períneo intacto, ou seja, períneo intacto é quando a gente não tem necessidade de sutura no períneo da paciente no pós-parto.
Aqui, então, mostrando também uma redução, quando realizada a massagem, ao ser comparado com hands-off ou cuidados usuais, na redução do risco também de lesões de terceiro e quarto grau. Então, a gente tem informação, em se tratando de parto, tanto para compressa morna, quanto para massagem perineal, na ideia de reduzir risco de lesão do períneo. E aí vocês vão dizer, tá, Lucas, mas então vamos juntar, né? Vamos fazer compressa e massagem, né? Que é o que esse estudo que eu vou mostrar para vocês se propôs a fazer, que é um estudo recente agora, foi publicado no International Journal of Gynecology and Obstetrics, com 156 nulíparas, e elas foram randomizadas, então, para fazer compressa morna entre as contrações, então é período expulsivo, e massagem perineal durante os puxos. Então, a paciente está fazendo, puxo, é feita, então, a massagem em U, né, tentando alongar a musculatura. A paciente não está fazendo puxo, é usada, então, compressa morna para tentar relaxar esse períneo e facilitar o alongamento e a passagem do bebê. É um estudo só, né, pessoal? Isso não é a gente não tem ainda nenhuma meta-análise juntando estudos que usam as duas técnicas, massagem e compressa, versus alguma outra coisa. A gente tem só eles isolados, como eu mostrei para vocês. E aí tem agora esse estudo recente tentando juntar as duas técnicas. E eles viram que associar, então, massagem com compressa no período expulsivo também aumentou a chance da paciente ter um períneo intacto ou de não precisar sutura no períneo. O que mais a gente pode fazer? Então, até agora a gente tem essas informações que eu coloquei para vocês, que são que melhor se tem em termos científicos, mas obviamente que, né, não são absolutamente informações que a gente possa considerar como definitivas, uma vez que a gente pode ter estudos melhores desenhados futuramente, mas hoje o que nós temos de informação é o que eu estou colocando para vocês. Empurrar orientado ou empurrar espontâneo é uma outra questão que a gente tem, né? E a gente não tem resposta para isso. Então, tanto a paciente pode empurrar espontâneo quanto empurrar orientado. A gente tem uma revisão de 16 só em relação a meta-análise em relação a esses estudos, né? Que comparam empurrar espontâneo e empurrar orientado, e não tem diferença significativa entre as técnicas. Então, nessa situação, obviamente, deve-se deixar que a paciente faça a opção em qual situação ela se sente mais confortável. Se ela quer que a gente oriente o puxo ou se ela quer fazer o puxo espontaneamente. Isso se tratando de lesão perineal, a gente não tem diferença. Aqui é a minha esposa empurrando aqui, ó. Nós não estamos orientando nada. Meu primeiro filho. A posição para o parto, então. A gente não tem também uma conclusão definitiva em relação à posição para o parto, que também me faz tomar a mesma conclusão em relação ao puxo, né? A posição para o parto deve ser de acordo com a posição que a paciente se sentir mais confortável para fazer, então, para promover o nascimento do seu bebê. A gente tem uns dados iniciais mostrando que a posição lateral pode aumentar um pouco o períneo intacto. Então, eu particularmente acho uma posição interessante. Quando minha breve passagem pelo Conceição, vi alguns partos aí com posição lateral, achei bem interessante e acho que é uma posição que a gente tem acesso ao períneo, né? Ou seja, consegue usar a compressa, né? De alguma maneira fazer as medidas de redução de risco de lesão perineal, e ao mesmo tempo é uma posição que me parecia confortável para os pacientes. Mas, de novo, a gente não tem evidência para isso. A orientação da maioria das sociedades é de respeitar a posição que a paciente achar mais confortável para fazer. O trabalho de parto na água eu acho muito interessante, muito bom para a paciente, acho que ajuda bastante durante o primeiro período, acho que é uma situação muito legal para alívio da dor, né, acho bastante interessante. A gente teve um estudo observacional mostrando que o parto dentro da água aumentou um pouco o risco de lesão perineal quando o período expulsivo foi feito dentro da água, mas isso não foi confirmado por revisões sistemáticas de estudos randomizados. Então, em relação à posição, a gente não tem, como eu falei desde o início, não tem uma ideia definitiva, então acho que o mais adequado seria, de fato, respeitar a posição que a paciente achar mais confortável assumir para promover o nascimento. Com o asterisco
que eu julgo importante, e acho que, pelo que a gente tem, que eu mostrei nos dados aqui para vocês, que a gente tenha, de alguma forma, acesso ao períneo da paciente para poder aquecer, para poder, eventualmente, fazer massagem, sem a gente julgar que seja massagem uma coisa interessante a ser feita, como os estudos vêm mostrado. Então, isso, às vezes, pode ser dificultado na posição verticalizada. Então, para o expulsivo, a verticalizada, para a gente conseguir ter esse acesso, a gente tem que fazer uma certa ginástica, que eu acho que é muito bem-vinda, mas acho que a gente tem que lembrar de fazer, porque isso pode sim auxiliar, né, a reduzir o risco de lesão perineal. Então, se fosse pensar em assumir uma posição verticalizada, tem que ter acesso para poder fazer as medidas de redução de risco, então, desse períneo. Episiotomia. Episiotomia, o que a gente tem de dado é que a rotineira não é indicada, essa informação já é antiga, né? Já se fez muita episiotomia, né? Agora é a hora da gente dar uma segurada nas episiotomias para quem, de fato, venha a ter alguma indicação. Na ocorrência de instrumentação, a gente tem informações que parece ser uma redutora de chance de lesão do esfíncter anal, a realização da episiotomia, mas tem uma grande discussão em relação a esse tema. No próprio Royal College, a gente tem 2 grupos, né? Um grupo de assistência ao parto e um grupo de lesão perineal. Né? Eu faço parte da Yuga, a gente escreveu uma carta especificamente para o grupo de assistência ao parto, porque o grupo de lesão perineal, né, considera que a episiotomia deve ser feita sempre que houver instrumentação, mas o grupo de assistência ao parto diz que não é obrigatório, que é uma opção. Então, é uma discussão. A gente tem o melhor estudo, na minha opinião, em relação a isso, pelo número de pacientes, é esse estudo de 2019, que tem 1.709 partos instrumentados, e o grupo que fez epísio nesse estudo teve 2% de lesão perineal severa, enquanto o grupo que não fez epísio teve 5% de lesão perineal severa. Então, é uma diferença que foi estatisticamente significativa. Né? Então, a episiotomia protegeu nos casos de instrumentação desses 1.709 partos instrumentados. Mas vocês vão dizer, Lucas, mas foi randomizado? Não, não foi randomizado. Então, isso é passível de crítica. E foi por isso que o grupo de assistência ao parto do Royal College falou que é um tema que ainda não tem uma resposta definitiva, então não bate nessa informação de fazer obrigatoriamente epísio quando for fazer a instrumentação do parto. O grupo de lesão perineal, que é o grupo que eu faço parte, acha que sim, e se baseia muito nesse estudo, que é o maior estudo que tem em relação a partos instrumentados e risco de lesão perineal. Mas, enfim, é um tema de discussão. A minha opinião pessoal é de que sim, que vale a pena fazer episiotomia em caso de instrumentação. Lógico que a instrumentação tem que ser feita com parcimônia, né? Tem que instrumentar se de fato houver indicação, né? A gente tem que ter bastante critério para fazer essa indicação. Se for uma instrumentação para rotação, eu acho que talvez de fato não seja necessário fazer, só para fazer a rotação, né, para depois ele passar, talvez não seja. Esses partos instrumentais nós estamos falando que são partos de extração, de saída do bebê, né? Só para rotação, talvez de fato eu acho que talvez de fato não seja necessário. Para o vácuo, a informação é um pouco mais difícil de ser colocado, mas ainda assim, se o vácuo for trazer a cabeça para fora da região perineal, também a gente considera que deva, sim, também haver a realização da episiotomia. Mas, de novo, bato de novo no tema, porque é um tema de muita discussão, é uma opinião, nesse caso, minha, né, e de outros centros, mas não é uma opinião que seja unânime em relação a essa prática. Então, eu recomendo que sim, mas não é uma opinião que seja unânime. Depois que houve um nascimento, é fundamental que a gente faça a inspeção. Eu acho, e o Conceição foi um lugar onde eu vi da melhor maneira a execução do respeito ao ambiente, assim, em termos de baixa iluminação, silêncio na sala. Foi uma experiência pessoal para mim muito válida, assim, na minha prática, de ver que é possível as coisas serem feitas como elas de fato devem ser feitas em relação à assistência, né, do período expulsivo, do parto, enfim. Nessas questões de ambiência. Mas depois que acontece o nascimento, é muito importante a gente revisar o períneo com detalhe. E aí a gente vai precisar de uma iluminação adequada, de um posicionamento adequado, e isso é muito importante para que a gente reduza os riscos futuros da paciente de ter sintomas no assoalho pélvico, incontinência urinária, prolapso genital, lesões diretas, incontinência fecal, enfim.
Então, a gente tem que, sim, revisar adequadamente o período das pacientes depois da saída do nenê. A gente respeita, né, é fundamental esse respeito ao momento do parto, toda essa questão da iluminação baixa, eu acho isso lindo e concordo totalmente com isso. Mas após o nascimento é muito importante revisar o períneo detalhadamente para reduzir o risco dela ter problemas futuros com isso. Então, alterações pequenas que envolvem só a pele da vulva ou um pouco da mucosa vaginal, se não tem distorção anatômica e não estão sangrando, não precisam nem ser suturadas. Mas a gente precisa olhar elas, né, para ver que elas de fato não estão sangrando e de fato não tem distorção anatômica. Se as alterações envolvem alguma distorção anatômica, né, ficou anatomicamente modificada essa vulva, né, destacada, é importante a gente fazer a sutura para que a paciente tenha uma melhora na sua cicatrização. Ou se, obviamente, tem um sangramento, também a gente tem que fazer uma sutura. Então, essas são lesões de grau 1. As lesões de grau 2 sempre deve ser feita, então, uma avaliação da mucosa retal e do esfíncter anal, porque são as lesões que vão mais precocemente trazer sintomas para os pacientes e que podem trazer problemas muito graves na qualidade de vida dessas pacientes. Então, se a ulceração é grau 2, né, ou seja, não é só pele e mucosa, ela é mais profunda do que isso, a gente toca o reto da paciente e vê se não tem lesão além da musculatura superficial. Se tem lesão além da musculatura superficial, se tem lesão do esfíncter, a gente tem que fazer a sutura individualizada desse esfíncter. E se tem lesão dessa musculatura, a gente tem que fazer, obviamente, a sutura dessa musculatura também. Então, a gente tem tentado intervir cada vez menos no parto, e eu acho que isso é uma prática muito bem-vinda e que deve ser empregada na maioria das vezes, mas, na maioria das vezes não, sempre que possível, né? Mas em se tratando de revisão perineal e de sutura de lesões, é muito importante a gente estar atento, porque isso sim pode repercutir tardiamente. A gente tem uma série de lesões não identificadas, né, que trazem problemas futuros, e tem, além das lesões que não são identificadas e não são visíveis de fato, né? E essas a gente não tem ainda o que fazer em relação a elas, que são aquelas lesões do elevador do ânus que eu mostrei para vocês lá, que de fato às vezes não são visíveis e que podem trazer problemas futuros. Então, aquilo que a gente vê, a gente tem que suturar, exceto se não tem distorção anatômica e não tem sangramento. Eu faço parte desse grupo de treinamento de revisão e prevenção e reparo de trauma perineal já há mais de 5 anos, né? Comecei em 2010 no grupo, e desde 2017, eu acho, 16, que eu sou instrutor do grupo, somos 16 atualmente no mundo inteiro, se vocês quiserem acessar, está lá na yuga.org, eu sou o brasileiro atualmente que está no grupo, espero que a gente tenha mais brasileiros, mas por enquanto estou eu lá, e a gente faz então treinamentos em prevenção, essa aula que eu estou dando para vocês faz parte da aula do nosso treinamento, além de outras aulas, aulas práticas com sutura, com treinamento e tal, que são bastante interessantes. O pessoal que já fez, alguns já fizeram aula. Ali, aqui acho que está a Paula, está a Marisa, já fizeram aula uma vez que a gente deu. Essa aqui acho que foi no Plaza. E aí tem outros grupos aqui já que a gente já fez. A gente treinou mais de 200 pessoas já para revisão e sutura de lesões perineais. Então tem a parte prática, aqui vocês veem o períneo da porca, né, que a gente usa, aqui é o clitóris, a vagina da porca, o ânus da porca, a gente usa o períneo da porca para fazer lesões, né, e para treinar como corrigir essas lesões. Então é bem legal, acho que é uma experiência para quem já teve que vale bastante a pena. Então, em relação à prevenção, o que a gente pode fazer? Orientar a paciente em relação ao seu risco individual, e isso pode sim ajudar a gente a sensibilizar ela à importância de controlar o peso durante a gestação, a reforçar a musculatura do períneo que ela, né, possa fazer durante a gestação, e a orientar ela a fazer massagem perineal a partir de 34 semanas. Afora isso, no segundo período, a massagem perineal pode ser interessante, e os dados que a gente tem até hoje disponíveis mostram que seja. Compressas mornas, a mesma coisa, a gente tem dados bastante importantes mostrando que elas são redutoras do risco de lesão perineal. No parto, se houver instrumentação, não fazer episiotomia mediana, a gente recomenda como sociedade de uroginecologia que se faça episiotomia nas pacientes que vão ser instrumentadas. No parto, se houver laceração a partir de grau 2, né, maior que grau 1, fazer toque retal para revisar a mucosa e o esfíncter anal. E, bom, orientações de boa prática obstétrica, né, usar a ocitocina se realmente tiver indicação, usar a fórceps se realmente tiver indicação, e a episiotomia ser reservada para situações especiais que, de fato,
é uma aula à parte, né? Episiotomia, mas enfim, que de fato tem indicação. E o que a gente pensa para o futuro? Eu, particularmente, penso que a gente vai trabalhar com modelos de risco, né? Então, calculadoras de risco individual de lesão perineal, e que elas possam ajudar a gente a sensibilizar os pacientes e aconselhar. Então, esse é um modelo de calculadora. Então, a paciente chega lá no pré-natal, e aí tu vai lá e diz, tu vai lá e calcula o risco dela, né? O teu risco de lesão perineal severa é de 4%, né? E esse risco é representado por tu ser asiática, porque é a tua primeira gravidez. Isso vai ser assim se tu tiver um ganho de peso adequado. Porque se tu não tiver o peso adequado, esse risco vai de 4% para 6%. Então, às vezes, dar um número para as coisas ajuda os pacientes a aderir, né? A ganhar o peso corretamente, a fazer a massagem, a fazer o reforço. Então, esse tipo de calculadora vem sendo cada vez mais empregados, né? Mais empregado. E aqui estão os fatores independentes, fatores de pré-natal, e a gente vai preenchendo e dando o risco da paciente de acordo com esses fatores, e isso pode sim ajudar a fazer com que elas tenham aderência às medidas preventivas de lesão perineal. E antes que vocês me perguntem, né, se nós devemos ampliar a indicação de cesárea para proteger o assoalho pélvico, obviamente que não, né, a gente tem uma série de outros efeitos da cesárea, né, especialmente antes do trabalho do parto, né, tem um monte de trabalho já sugerindo o risco de doença respiratória e intestinal no feto, asma e doença autoimune na infância, e até alguns falando de leucemia, aumento de risco de leucemia linfocítica aguda, mas ainda não é uma informação conclusiva. Mas a resposta é obviamente que não, a gente já é um país recordista em cesariana, e obviamente que isso não vai ser uma indicação extra à proteção perineal. Então, cesariana não é a solução, isso é um trabalho, é uma editorial agora de 2021, da revista de Uroginecologia, né, falando que a cesariana não é a solução para a redução de lesão perineal, e sim a proteção e as medidas preventivas que a gente falou durante a nossa apresentação. Então, para finalizar, o parto vaginal é um fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico, sim, mas a cesárea não deve ser ampliada a sua indicação por essa razão. A lesão direta da musculatura é o principal desencadeador das disfunções, tanto das diretas, como incontinência fecal, como fístulas, incontinência urinária, como das indiretas, que é o prolapso, que tardiamente pode vir a aparecer. Então, lesão direta é o que a gente deve evitar, né, tentar evitar. Então, para evitar a lesão direta, a gente então deve recomendar medidas preventivas, tanto no pré-natal quanto no parto. E no futuro, a gente vai provavelmente ter cada vez mais essas identificações de riscos individuais de lesão, e que isso vai nos ajudar a aconselhar as pacientes e a aderir às medidas preventivas, que foi o que a gente falou na apresentação de hoje. Esse é meu e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou disponível. E acho que a gente tem ainda uns minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo e online, eu estou disponível. Eu quero. Paula. Oi, Paula. Ó, tinha uma foto tua ali, Paula.